Saudações, amigos e apoiadores da Confraria Nacionalista. Eu venho aqui responder ao prefeito Jorge Costa e me sinto orgulhoso porque eu represento sim um movimento de oposição na cidade de Itapecerica da Serra, que é uma continuidade da oposição da década de 80 do Zezito Alves. Então eu me sinto responsável e ao mesmo tempo orgulhoso de fazer parte de um movimento de oposição que tem cerca de 30 anos. Então eu me orgulho de pertencer a essa ala histórica e responder ao Jorge Costa, que é prefeito pela quarta vez, indicando o chuvisco por mais 4 anos. Então lá se vai 2 décadas de governo Jorge Costa. E na nossa opinião, simples opinião da oposição, foram os piores anos do município da cidade de Itapecerica da Serra, que foi fundado em 1562, tendo sua emancipação política em 1877. E de lá para cá, com a gestão do Jorge Costa, a partir de 1991, nós tivemos uma regressão no município. Tanto ele quanto Lacir Baldusco fizeram parte de um projeto de destruição da cidade de Itapecerica da Serra. Ele condena o partido dos tucanos, mas o dele, o PMDB e agora o PTB, também fizeram parte da destruição do município de Itapecerica da Serra na visão da Confraria Nacionalista, na visão do movimento oposição, que também tem cerca de 30 anos combatendo esses governos que destruíram a cidade de Itapecerica da Serra. Jorge Costa fez uma entrevista, ou deu uma entrevista, para uma tal de TV da Arte, que eu desconheço, e aí, prefeito Jorge Costa, deve ter um custo, esses 30 minutos que essa jornalista se dispôs a ouvi-lo e ouvir mentiras o tempo todo. Claro que o nosso alcance aqui é em torno de 16 pessoas e outras pessoas do município talvez não tenham interesse em saber da posição da oposição literal aqui. Mas nós vamos expressar porque o prefeito, no final de sua entrevista, ele desafiou aqueles que foram candidatos na última eleição, e a Confraria Nacionalista tem orgulho de ter também disputado 4 eleições contra esse governo, e na última disputamos contra o Jorge Costa. Quis o povo não eleger a oposição histórica lideradas pela Confraria Nacionalista. E de pronto vamos responder o Jorge Costa pelo desafio feito, ele dizendo que nós somos incapazes de administrar qualquer secretaria da cidade de Itapecerica da Serra, e ele cita uma específica que é a finanças, né? Diz ele que 500 milhões, ele arredonda, né? 500 milhões de arrecadação dividido por 170 mil é nada. Bom, se nós dividirmos 500 milhões, dividir por 170 mil habitantes, segundo o Jorge Costa, nós vamos encontrar um número preciso, ou numa dízima, em torno de 2.941 e dízima aí. Então não é nada, é muito, tá? É muito em cima do nada do Jorge Costa. Então nós temos aí quase 3 salários mínimos por pessoa. Todavia, uma administração ela não administra por pessoas, Jorge Costa. E aí é a diferença entre nós da oposição e a sua péssima administração. Você já começa errando nos números. Dizer que 500 milhões dividido por 170 mil é nada. Está errado. É um número sim, é quase 3 salários mínimos, mas não se administra dessa forma. Ele erra de novo dizer que ele investe 25% na educação. Não, você não investe 25% do município. O município é obrigado a investir o mínimo. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela diz que o município tem que investir no mínimo 25%. Depois, Jorge Costa, você diz
que a Constituição, é óbvio, diz que é 15%, segundo a emenda constitucional 29, em cima do artigo 156 da Constituição, que diz que o município tem que investir 15%. Ora, você diz que investiu na saúde 32%. Eu gostaria que você me mostrasse, então, como que você fez essa administração, porque se você pegar matematicamente 500 milhões, conforme o próprio Jorge Costa citou na entrevista, e dividir, para a saúde e educação, e especificamente os 32%, então nós temos aí 500 milhões menos 32% de um orçamento, você vai ter investimento de 160 milhões na saúde, Jorge Costa. E os postos de saúde estão literalmente abandonados, a saúde pública dessa cidade não funciona, falta medicamento, e você diz que tem medicamento. Quer dizer, vamos lá, nos números, 32%, quer dizer, você investe o dobro do que a legislação diz que é 15%. E você não administra 160 milhões de reais, que são os 32% segundo os seus números. Ora, a Confraria Nacionalista é muito mais modesta. Nós defendemos a municipalização da saúde como uma forma de resolver. Claro, a população preferiu dar 160 milhões na sua mão, mas não quis acreditar e apostar no projeto de municipalização e hospital municipal da cidade de Itapecerica da Serra, ao qual defendemos. E temos os números. Nós pegamos os números de 2015, de construção de hospitais 4, lá em Brasília, a um custo de 110 mil por leito. Então, Jorge Costa e aquelas pessoas que não acreditaram no nosso projeto e ainda não acreditam, inclusive o candidato do PSDB é contra, o senhor Nakano, é contra o nosso projeto de municipalização da saúde. Ele acha que tem que administrar o que já existe. Só que ele é um médico, ele não é um administrador, a unidade básica de saúde, ela vai fazer o acompanhamento, o pronto-socorro, urgência, e o hospital, ele é algo fundamental, porque vai tratar dos casos mais graves. Não há possibilidade de você tratar de um traumatismo craniano numa unidade básica de saúde. Por isso que nós separamos e colocamos o hospital municipal como uma prioridade. E em cima de números, 110 mil por leito, nós propomos a construção de um hospital no município, ou mesmo a reforma de prédios que já existem e estão abandonados nesse município. Nós gastaríamos em 120 leitos 13 milhões 200 mil na ocasião, que era 2016. 13 milhões. O Jorge Costa administra 160 milhões e não fez absolutamente nada. Então ele desafiou a oposição, dizendo que nós não temos capacidade de administrar. Olha, nós não temos a capacidade dele de administrar, porque ele administra muito mal. Acho que os números que ele colocou deixou claro isso. Quer dizer, 32% do orçamento. Ele não consegue administrar a cidade, ele não consegue administrar a saúde, ele é o incompetente. Então nós da oposição deixamos claro para a população para que ela preste mais atenção naqueles que vão dirigir a cidade de Itapecerica da Serra. Infelizmente, optaram por um governo por 4 vezes e que tem a cara de pau de dizer que fez muito por Itapecerica da Serra, com um orçamento, segundo o próprio Jorge Costa, de 500 milhões, investindo 160 milhões na saúde, e nós não temos saúde nessa cidade. Então fica aí registrado ao senhor Jorge Costa, que desafiou a oposição, e eu digo aqui que nós não administraríamos como o senhor administra muito mal o dinheiro público da cidade, e o resultado está aí para quem quiser ver. É só ir nas filas das unidades básicas de saúde de todo o município. Infelizmente, o povo prefere acreditar em ilusões. Em 2020 terão outros candidatos, mas a população ainda insiste
em alimentar a ilusão de mais 4 anos de uma administração que a gente sabe que não vai funcionar porque não tem bases. Então a oposição é o grupo, sim, Jorge Costa, que tem conhecimento da máquina administrativa, temos projetos. Infelizmente a população optou pelo seu projeto e nós estamos vendo os resultados aí. Saudações e até breve.